Bom, gente, vamos dar início ao curso de interpretação e implementação da norma de saúde e segurança no trabalho ISO 45001, versão 2018. A intenção desse primeiro módulo é a gente explicar os objetivos desse curso, desse treinamento, falar um pouquinho sobre o processo de transição da norma internacional OSAS 18001 para a norma ISO 45001 e explicar o motivo, a importância de uma organização desenvolver um sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. Bom, bem-vindos ao Instituto Ecológico Aqualung, eu sou Bianca Amorim, e vamos falar um pouquinho sobre o Instituto, que é uma organização sem fins lucrativos, que trabalha tanto com educação corporativa quanto projetos socioambientais, que desde 2006 tem trabalhado com cursos, treinamentos de qualificação técnica, e ao longo desde 2006, a gente já formou mais de 10 mil alunos em todo o Brasil, e sempre com cursos voltados para a área técnica de meio ambiente, saúde e segurança, qualidade, dentre outras perspectivas. Bom, os objetivos do nosso curso são capacitar profissionais para atualização do sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho, com fundamento na norma internacional ISO 45001, versão 2018. Também o objetivo desse curso é interpretar os requisitos da nova norma, da ISO 45001, sempre fazendo uma transição da norma no formato antigo, no formato da OSAS 18001, mas sempre trazendo base e ênfase na ISO 45001. E, por fim, o outro objetivo é implementar o sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho, sempre com a perspectiva do trabalhador, da organização e dos processos de trabalho. No nosso primeiro capítulo, a gente vai trabalhar essa transição do sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. E esse sistema, ele passou por uma atualização muito recente, né? Então, até pouco tempo atrás, só se ouvia falar em norma internacional de gestão de saúde e segurança através da norma OSAS 18001, que é uma norma que propõe um sistema de gestão voltado para a saúde e segurança no trabalho e que teve um sucesso, uma repercussão mundial, né, muito interessante, e que também se integrou com outras normas famosas, como a ISO 9001, do Sistema de Gestão de Qualidade, a ISO 14001, que aborda o Sistema de Gestão Ambiental, e a OSAS integrava todas essas normas ISO. Só que a ISO criou a sua norma de gestão de saúde e segurança desde 2013. Essa norma estava sendo preparada, foi colocada no forno e foi discutida por vários países do mundo todo. E aí, essa norma foi lançada em 2018. E agora essa norma é que está se integrando com as demais normas e também está fazendo com que as organizações façam essa movimentação de mudança, buscando a nova perspectiva da ISO 45001. Então, trazendo um pouquinho dos fatores históricos aqui, nós temos aqui o início do sistema de gestão de saúde e segurança, que era abordado através da norma OSAS 18001. A primeira versão foi em 1999, que trazia uma especificação muito técnica sobre gestão de saúde e segurança, principalmente atrelada aos processos operacionais, e que vinha acompanhada de uma segunda norma, que é a OSAS 18002, que acompanhava a 18001. A 18001 trazia uma proposta de implementação de sistema de gestão de SST, e a 18002 trazia diretrizes para que você pudesse incorporar o seu sistema de gestão dentro de um dia a dia. Então, as normas caminhavam lá em conjunto. E aí, já entrando num processo de mudanças, né, as normas começaram a se adaptar às diretrizes e convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, as diretrizes da OIT, tá, que é uma agência atrelada à ONU. E aí, em 2007, teve a primeira mudança da norma OSAS 18001, que trouxe um pouco mais da leitura corporativa, né, no que diz respeito à gestão de saúde e segurança, trouxe uma ênfase maior e uma segurança maior
para que as organizações se interessassem em implementar uma norma de padrão internacional e com diretrizes estabelecidas pela OIT. E a 18.002, que acompanhava a 18.001, também, em seguida, em 2008, passou por esse processo de mudança, também trazendo uma nova abordagem sobre as diretrizes de implementação de gestão de SST. Bom, e aí, em 2018, nasce a ISO 45001, uma norma internacional, de padrão internacional, com o objetivo de trazer uma abordagem internacional de sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. Essa norma, ela veio sim para substituir a OSAS. Então, a OSAS está com seus dias contados. Tá? Então, assim, o processo de transição, de mudança dentro de uma organização, de um sistema de gestão de saúde e segurança, leva 3 anos, segundo os padrões da ISO. Então, se ela foi lançada em 2018, as organizações têm até 2021 para virar a chave, tá? Virar a chave da 18.001 para a ISO 45001. As organizações que estão buscando agora um sistema de gestão de saúde e segurança já pode iniciar diretamente com a ISO 45001. Agora, as organizações que já tinham a antiga OSAS 18.001 e até mesmo incorporado com outros sistemas de gestão, estão realmente precisando se adaptar até o ano de 2021, virar a chave aí para se tornar ISO 45001. Tá? Então, falando um pouquinho da abordagem dessa transição, então a ISO criou o comitê, o PC 283, em 2013, tá? Um sistema de gestão direcionado para a saúde e segurança no trabalho. Então, tiveram muitas discussões, muitos países participaram, principalmente países, né, de grande porte, para países desenvolvidos e tudo mais. O processo de desenvolvimento da norma da ISO 45001 começou no final do mesmo ano, né, de 2013. O Brasil não participou desse comitê, ele não foi convidado, né, por isso que a gente tem muitas vezes o hábito de chamar uma norma, né, de ABNT, NBR, ISO, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que chama a norma. E a ISO 45001 a gente não chama de ABNT, NBR, a gente só chama de ISO 45001, porque o Brasil não participou desse comitê, foram, né, outros países, né, países de grande relevância no sistema econômico, financeiro e tudo mais. Então, a gente teve a participação de 86 países, 17 organizações de grandíssimo porte, tá? E que foram desmembrados depois em 70 participantes e 16 observadores. Todos participaram do processo de construção da ISO 45001. Tá? A ISO 45001 ela também veio para reforçar a importância de se montar uma estrutura baseada, né, num anexo, né, que é o anexo SL, que é uma estrutura de alto nível que foi proposta pela ISO. Tá? Então, ela reforça a coerência com o alinhamento das normas do sistema de gestão ISO, e de forma que o sistema foi unificado, né, e está aceitando a estrutura desse novo nível, desse alto nível, né, onde a gente vê uma abordagem muito similar a todas as normas, tá? Texto principal sempre idêntico, a seção 4, né, sempre se remetendo ali à análise de contexto, a seção 5, a liderança, seção 6, planejamento e por aí vai, trazendo também os termos incomuns. Então, assim, quando a gente fala de não conformidade, a gente sabe, então a gente vai lá no finalzinho do sistema de gestão que fala de não conformidade, que é a parte da ação, né, onde você identifica lá as oportunidades para melhoria e aí também a oportunidade de identificar e tratar uma não conformidade. Então, ela trouxe essa linguagem assim muito simples para se adaptar com qualquer outro sistema de gestão e para facilitar, né, as organizações a implementar um sistema. Tá? Ela vem muito com uma pegada de SGI, de Sistema de Gestão Integrado, né, dizendo, essa norma é super interessante, mas ela também pode se integrar com uma norma de qualidade, uma norma ambiental e também as normas específicas da organização. Tá? Então, aqui fica, né, desenhado para vocês a nova estrutura, a estrutura de alto nível, que é o que a gente chama de anexo SL,
tá? Onde as organizações podem fazer de uma forma muito harmônica, muito equilibrada, buscar, sim, as normas genéricas, né, com as quais ela se interessa, sistema de gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de saúde e segurança. Você pode trazer as normas específicas, né, do setor que a organização se encontra. Então, uma organização do setor automotivo pode trazer as normas do segmento automotivo e incorporar a um sistema de gestão da qualidade, setor de óleo e gás também, dentre outros setores aí pode trazer também as suas normativas para se integrar aos sistemas de gestão. Também trazer os requisitos genéricos, como, por exemplo, a gestão de riscos, né? Trazer os requisitos genéricos para implementação e incorporação do seu sistema de gestão dentro de uma organização, e também trazer as normas orientativas, né, que trazem aquela orientação lá, como a norma de auditoria, na hora que você for aplicar a auditoria, caramba, eu tenho que ter uma base ali. A minha base será as diretrizes da norma ISO 19011, que é a norma específica para a realização de auditoria. Ou seja, esse sistema ele foi projetado para ser feito de forma integrada, para que isso flua muito bem nas organizações, as organizações não tenham nenhum tipo de burocracia e dificuldade com a sua implementação. Bom, e aí, essa aqui é a estrutura da norma ISO 45001, essa estrutura que vocês estão vendo aí, é uma estrutura, é a norma inteira num único slide, separado pelas seções, pelas cláusulas específicas representativas, tá? Sempre começando com a cláusula 9, a gente sabe que qualquer sistema de gestão padrão ISO, ela começa com algumas cláusulas introdutórias, então a cláusula 1, até antes do 1, que eles têm cláusula 0 também, do 0 até a cláusula 3, são cláusulas bem orientativas, né, que diz respeito ao objetivo da norma, aplicabilidade da norma, o direcionamento, o apoio, né, gestão de processos, dá aquela orientada, o escopo do sistema de gestão, a formação do escopo. Então, da cláusula 0 até a cláusula 3, são informações, né, meramente orientativas para que você aqueça seus motores para implementar o sistema de gestão. E aí ela começa a rodar a partir da seção 4, e é o que a gente vê aqui, seção 4 vem o contexto da organização, na sequência a gente tem a seção 5, que fala da liderança, fala da importância da liderança atrelada ao sistema de gestão, né, o porquê do comprometimento da alta direção, tá, e da sensibilização dos outros líderes para incorporar esse sistema de gestão de saúde e segurança. A cláusula 6, que é a cláusula de planejamento, que fala de abordagem de riscos e oportunidades para você planejar bem o seu sistema de gestão, levantamento de perigos e riscos, né, requisitos legais e outros, para que você possa trazer uma abordagem aí para montar seus objetivos, os objetivos de saúde e segurança, e poder rodar bem o sistema de gestão dentro da sua organização. E aí traz também a cláusula 7 e 8, que são as cláusulas atreladas, né, à estrutura do PDCA, né, a gente começa a rodar o PDCA na seção 6, depois a gente vai para a seção 7 e 8, que é o do, é o executar, é fazer, colocar em prática. Depois a gente vai para a cláusula 8, que a gente vai trabalhar a partir da operação, né, como a operação deve ocorrer dentro dos padrões do sistema de gestão de saúde e segurança. Depois a gente passa pela cláusula 9, que é o check, é a verificação, é a avaliação de desempenho, é monitorar, medir para saber, né, o que deu certo, o que deu errado e tal. E, por fim, a gente passa pela cláusula 10, que é o A do PDCA, é o ACT, é a ação, tá? Que traz essa proposta de melhoria, né? De trazer oportunidades para melhoria, identificação e tratamento de não conformidades e o alcance da melhoria contínua. Isso aqui é um passeio, gente, na norma inteira que a gente vai ver a partir de agora. Muito bem. E aí a gente vai trazer, está trazendo um exercício para vocês, vou pedir para que vocês acessem esse exercício de conhecimento da cláusula 1, onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre o objetivo, o nosso foco, a nossa ênfase e essa estrutura como foi montada aí para o sistema de gestão de saúde e segurança da ISO 45001, versão 2018.
Agora a gente vai abordar o capítulo 2 da ISO 45001 e no capítulo 2 a gente já vai entrar na norma, a gente já vai começar a explorar os requisitos da norma ISO 45001, o que trata cada requisito, começando com a cláusula 4, que é a análise de contexto da organização, onde tudo se inicia. Então, a nossa intenção aqui no capítulo 2 é explorar a cláusula 4 da ISO 45001, mostrar como se monta o contexto da organização, como que você organiza as questões internas, as questões externas, que possam favorecer ou desfavorecer o sistema de gestão da saúde e segurança na organização. Também vamos falar um pouquinho sobre partes interessadas e seus requisitos, quais são os requisitos das partes interessadas, a determinação do escopo do sistema de gestão de saúde e segurança, e finalizando aí com 4.4, que fala da necessidade de você montar, organizar o sistema de gestão de saúde e segurança dentro da organização. Muito bem. Essa figurinha que vocês estão vendo aí é uma suposição de uma organização, de uma empresa montada. Tá? Então, uma empresa montada, ela tem uma história. Tá? Ela tem uma história de passado. Esse passado pode ser curto, pode ser longo. Ela pode ser uma empresa recente, de 2, 3 anos. Ela pode ser uma empresa já das antigas, da década de 80, da década de 70. E ela tem uma história atrelada por dentro dela. Então, o 4.1 é o requisito onde você vai estar entendendo o contexto que essa organização está inserida. Tá? Então, ele já começa no 4.1 dizendo o seguinte: a organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e que afetem a capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão de saúde e segurança. Então, essa é a primeira demanda da norma, identificar as questões internas e externas, ou seja, identificar o contexto. Quem é essa organização? Onde ela está inserida? Quem é o cliente dela? Qual é o mercado que ela atende? Quem são os funcionários, os colaboradores, o que a norma chama de trabalhadores? Quem são seus trabalhadores, incluindo seus terceirizados, prestadores de serviços e outros que prestam serviço em nome da organização ou por ela. Tá? A gente está entrando no momento, 4.1, gente, nada mais é do que um diagnóstico. Fazer um diagnóstico, entender o ambiente de negócios dessa organização e desse diagnóstico puxar, traçar o que ele pede ali, determinar as questões internas e as questões externas. E o que são essas questões? São questões que podem favorecer ou desfavorecer uma empresa, no que diz respeito à gestão de saúde e segurança. Então, aqui tem alguns exemplos. Exemplos de questões externas. Questões externas são questões de fora, o que está acontecendo lá fora, que pode interferir em uma organização, ou pode até mesmo favorecer e trazer uma oportunidade. Então, pode ser questões relacionadas à tecnologia, mudança da tecnologia, evolução da tecnologia na nossa sociedade, no nosso estado, no nosso país, na nossa região, né? Depende do contexto que a organização queira alcançar. Questões relativas à economia, à movimentação da economia. Estamos passando por uma crise econômica. Opa! Então, isso é uma informação importante para saber se o sistema de gestão da saúde e segurança pode ser interferido por essa questão. Né? Questões relativas à competitividade, que é um movimento de uma concorrência, como que essa concorrência se movimenta, as questões culturais, as condições de mercado, questões legais, né? Atendimento a requisitos legais, as normas regulamentadoras, como é que funciona, está indo bem, está indo mal, e essas mudanças que vêm e que vão, né? Como que a organização está se comportando mediante isso. E os novos requisitos legais que estão sendo direcionados, trabalhados e que as organizações estão tendo que vivenciar como requisitos voltados para a saúde. A gente está no meio da pandemia da Covid-19 e aí tem um fator entrante aí bem interessante que precisa ser observado para saber como que as organizações estão se
portando com esses fatores entrantes. E as questões sociais também, assim, só lembrando, gente, que isso aqui são exemplos, tá? E esses próprios exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos que a própria norma ISO 45001 trazem para a gente. Tá? Então, são algumas questões que precisam ser observadas e que isso pode ter uma reação positiva ou negativa para a organização. E as questões internas, que são as questões de dentro mesmo. Né? Então, por exemplo, questões relativas à cultura organizacional, como é que anda, como se movimenta a cultura dessa organização. É uma empresa sediada numa grande cidade ou numa cidade de interior, né? Que tem questões sociais, culturais envolvidas, né? Então, observar também esses fatores, assim como os valores que são propostos pela organização. Quais são os seus valores? Quais são, né, os seus valores que favorecem, que fortalecem no sistema dentro de uma organização? O conhecimento, como anda o conhecimento dentro dessa empresa, em termos de qualificação técnica, em termos de acesso à educação, a outras formas de se qualificar tecnicamente para oferecer um produto ou um serviço de qualidade, ou até mesmo para melhorar o bem-estar do trabalhador. E assim como também os fatores de desempenho, né? Como que o colaborador se comporta, se desempenha dentro de uma organização de uma forma favorável ou de uma forma desfavorável. Esse é o diagnóstico, é o 4.1, identificar as questões internas e externas. Então, eu vou trazer agora para vocês alguns exemplos, tá? E nesses exemplos, eu trago uma abordagem, né, de uma ferramenta que a gente usa muito para fazer análise de questões, que é a análise SWOT. Tá? Análise SWOT, você observa, tá, as questões internas e as questões externas. As questões internas são propostas, por exemplo, através das forças e das fraquezas. Tá? Então, você pode ter uma questão positiva ou uma questão negativa. Tá? Questão positiva é aquilo que você busca que vai te favorecer. E aquilo que não te favorece, te enfraquece, é uma fraqueza. Tá? Então, ou seja, me dá aí alguns exemplos de questões internas que pode favorecer ou desfavorecer o sistema de gestão de saúde e segurança. Nós temos aqui, como exemplo, de força, tá? Lembrando que são exemplos. A marca da empresa, a imagem dessa empresa, Bianca, é uma empresa que está aí há 60 anos no mercado, né? Muito conhecida. Então, esse é um fator bem favorável. Tá? O conhecimento organizacional, né? Uma organização que detém capital intelectual, que conhece muito o que faz, porque faz há muitos anos. Então, esse conhecimento organizacional ele é pleno, ele é sadio. Tá? Investimentos em tecnologia, uma organização que investe muito em novas tecnologias, em tecnologias inerentes ao produto, ao serviço, a forma de se executar a sua produção para o alcance dos seus resultados, tá? E uma coisa que pode te favorecer. Ou até mesmo a localização geográfica. Olha, estrategicamente, a gente fica numa região próxima a uma rodovia, isso favorece muito a logística, o transporte e tudo mais, tudo que é montado aí para atender a demanda do cliente, tá? E aí você pode também trazer agora uma proposta de fraquezas, ou seja, o que está enfraquecendo a organização para o alcance dos seus resultados. Lembrando que essas questões que eu estou levantando como exemplo são questões que podem favorecer ou desfavorecer a organização, o negócio da organização ou o trabalhador, que é o principal envolvido numa norma ISO 45001. Então, a gente também tem que estar de olho no sistema de gestão de saúde e segurança na hora de levantar essas questões internas e externas. Então, como fraqueza, a gente pode trazer como exemplo representação dos trabalhadores. Bianca, olha, a gente aqui não tem uma liderança de trabalhadores, não. Né? Tá funcionando de uma forma assim muito capenga, a gente precisa melhorar. Né? Os trabalhadores precisam se sentir confortáveis com o seu representante ou com seus representantes. Opa, que essa informação é muito importante e isso pode, inclusive, né, atrapalhar um requisito que a gente vai falar mais adiante. Tá? Então, tá aí, vamos pescar essa informação para a gente, vamos colocar aqui como um ponto fraco. Tá? Outro exemplo seria a falta de comprometimento da liderança. Bianca, a gente tem um probleminha aqui internamente, a gente tem
problemas com relação ao comprometimento das nossas lideranças. As lideranças não andam muito comprometidas, né, fazendo valer a importância do sistema de gestão de saúde e segurança. Então, segura essa informação, porque ela é importante, e a gente vai trabalhar isso mais adiante. Né? Por exemplo, gestão de mudanças também. Gestão de mudanças é um tema novo, é um tema que a gente vai abordar aqui, e ele é muito importante. E se você, né, já tem uma perspectiva de mostrar que, olha, o gerenciamento de mudanças aqui, quando ocorre uma mudança aqui, a forma como a organização se comporta mediante essa mudança não é muito boa ainda, pesca essa informação. Essa informação também vai ser importante na implementação do seu sistema. E aí é fazer esse movimento. O que está forte, o que está fraco. O que está forte, levanta como uma força, o que está fraco é uma fraqueza, coloca lá como uma fraqueza. E também fazer a análise do ambiente externo. Tá? O ambiente externo, identificar as questões externas. Então, por exemplo, olha, atualmente a gente tem um programa de qualificação técnica que a gente favorece, inclusive, a comunidade local, né, para melhorar a qualidade, a qualificação técnica dos nossos trabalhadores, e a gente abre para os familiares, para a comunidade, para determinadas regiões. Opa, está aí uma oportunidade boa. Tá? Outra coisa, a gente desenvolve programas de qualidade de vida também, envolvendo outras partes interessadas, envolvendo os familiares, além dos trabalhadores e tudo mais. Está aí legal, pesca essa informação, que isso é boa. Tá? Entre outras oportunidades aí que possam surgir. E ameaça, gente? Ameaça é aquilo, o nome já está dizendo, é aquilo que pode ameaçar a organização, né? O fator externo que está acontecendo e a organização não está sabendo lidar com isso. Então, por exemplo, uma concorrência acirrada. Olha, a gente tem aí uma concorrência que está em cima da gente, está atropelando a gente, e aí os nossos líderes, né, os nossos gestores, os nossos supervisores estão sempre fora buscando novas soluções e talvez não esteja muito de olho no trabalhador nesse momento. Opa, espera aí, que a gente está falando de uma norma de saúde e segurança. O que mais? Falta de política de investimentos, falta de incentivo para melhoria, por exemplo, do maquinário da organização. Bianca, olha só, sabe o que acontece? A gente tem um maquinário aí bem antigo e a organização ela não monta esses programas de incentivo, não faz parceria com a sociedade, com bancos ou com outras partes interessadas para melhorar essa infraestrutura. Então, isso realmente se repercute negativamente para dentro, tá? Ou confrontos em relação à comunidade. Olha, a gente está tendo alguns confrontos aqui com relação à comunidade por questões assim técnicas, por questões aí que, né, possam interferir a segurança, né, do nosso pessoal e tudo mais. A gente também está aí numa fase que a gente não pode deixar de colocar como exemplo, né, que é o nosso sistema de saúde em colapso, né, em plena pandemia da Covid-19, tá? E algumas organizações souberam já fazer oportunidade dessa ocorrência, dessa situação. Então, umas já estão trabalhando, já estão estruturadas para trabalhar frente a esse novo normal. Agora, outras ainda não estão estruturadas. E, né, algumas estão com seus dias contados, umas já até quebraram. Olha a ameaça chegando, você olhando isso de uma forma muito negativa, né, e trazendo até também, né, às vezes, muitas organizações voltaram a trabalhar, mas não voltaram a trabalhar com condições muito saudáveis, obedecendo as regras da OMS. Então, também não atender uma legislação ou ter dificuldades em atender uma legislação pode ser uma ameaça também para a organização, e isso precisa ser pescado para se colocar aqui na análise do contexto. Então, gente, análise do contexto é isso. É fazer um diagnóstico, perceber quais são o que está indo bem, o que está indo mal, identificar suas questões internas, suas questões externas, que possam favorecer ou desfavorecer a organização na hora de implementar um sistema de gestão de saúde e segurança. E a exemplo disso, a análise SWOT é uma ferramenta ótima para trabalhar, para fazer esse movimento. Tá? Nós temos aqui também, né, seguindo aqui o requisito, o 4.2, que faz uma parceria com o 4.1, eles caminham juntos, que fala sobre o entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas, né, incluindo os trabalhadores. Né? O trabalhador é sempre a parte mais interessada para a norma ISO 45001, porque o sistema de gestão é de saúde e segurança. Então, a norma já propõe que a organização, primeiro, já tem que identificar quem são as partes interessadas e os requisitos dessas partes,
suas necessidades, expectativas, que se tornam requisitos legais e outros. Então, assim, parte interessada para dentro de uma empresa, que é o que a gente chama de stakeholders, né? Pode ser clientes, funcionários, né? Os colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, terceirizados, comunidade, sindicato. Opa, sindicato interessa bastante aí, sistema de gestão de saúde e segurança. Investidores, se a empresa for de capital aberto, dentre outras partes interessadas. É fazer esse movimento de identificar quem são as partes interessadas. E depois ele diz, identifique as partes relevantes. O que é relevante? Opa, Bianca, o sindicato é relevante, o trabalhador é relevante, o cliente é relevante porque ele impõe alguns requisitos, e esses requisitos aí podem favorecer ou desfavorecer o trabalhador na hora do desenvolvimento de seus processos. É assim que a gente pensa, né? Idealiza. Tá? Contratados e terceirizados são partes interessadíssimas. Por quê? Porque a gente tem dentro da nossa força de trabalho, inclusive terceirizados e contratados trabalhando pela empresa. Então, a gente também tem que se preocupar com a gestão da saúde e segurança dos contratados, dos terceirizados, entre outras partes. E a norma fala assim, olha, também verificar quais desses requisitos não se tornam requisitos legais. Porque, sim, claro, o relacionamento entre a organização e os trabalhadores, incluindo terceirizados e contratados, tem regras. Tem, por exemplo, as normas regulamentadoras que você precisa cumprir. Tá? Então, não existe nenhum tipo de negociação em dizer que eu estou sendo bonzinho e entregar o EPI para o meu colaborador. Isso não é negociável, isso é lei, isso é regra. Está estabelecido na NR6. Então, eu tenho que cumprir, eu sou obrigada a prover equipamentos de proteção individual para o meu trabalhador. Tá? Então, muitos dos requisitos, muitas das coisas que se pleiteiam dentro de uma organização é regra, é norma. E norma é inegociável, gente. Então, o que ele fala, ó, se é requisito legal, você já está partindo da premissa que você está atendendo. Tá? Considerar as partes interessadas além dos trabalhadores, né? Lembrando sempre que os trabalhadores é onde se tem um olhar mais profundo, né? Porque é a parte interessada mais importante do sistema. E também monitorar e avaliar a informação sobre essas partes e suas exigências. Monitorar para saber em que pé anda, quais são os requisitos de cada parte interessada e como que a organização está se comportando frente esses monitoramentos que são realizados sobre a capacidade de atendimento ou não desses requisitos e como que ela está se movimentando frente a isso, tá? Então, assim, né, a gente até coloca aqui o que são as partes interessadas relevantes. É um grupo de indivíduos que possam ter impacto ou potencialmente impactar um sistema de gestão de saúde e segurança, tá? Não é exigido nenhum documento em específico, nenhuma informação documentada em específico, mas é importante você fornecer evidência de que esse processo existe e é eficaz. Então, se disser assim, olha, Bianca, a gente se reúne, alta direção, junto com as lideranças para identificar as partes interessadas, além dos trabalhadores, junto de nós está também até os representantes dos trabalhadores para fazer esse movimento, identifica quem são as partes interessadas, pode colocar numa planilha, você pode colocar dentro do manual de gestão de segurança, ou qualquer outro documento que você considere relevante para dentro da tua organização, diga quem são essas partes interessadas, seus requisitos, e verifica se desses requisitos que foram demandados não são requisitos legais, porque se são, né, você já tem que direcionar esse assunto aí de grande relevância na implementação do sistema de gestão de saúde e segurança. Bom, tá aí o exemplo de alguns requisitos, de algumas partes interessadas, né? Pode ser proprietários, pode ser terceiros, trabalhadores, fornecedores, sindicatos, bancos, comunidades. Identificar de todas essas partes quais são as relevantes, quais são os requisitos, né? E buscar lá monitorar, analisar o atendimento a esses requisitos. É uma base importante para você montar o requisito posterior que a gente vai falar agora, que é o escopo do sistema de gestão de saúde e segurança. Muito bem. E aí a gente entra no 4.3, que é onde tem a necessidade de você determinar o escopo do sistema de gestão de saúde e segurança, que são as atividades atreladas à tua empresa. Ele diz assim, a organização deve determinar os limites e aplicabilidade do seu sistema de gestão de saúde e segurança para estabelecer o seu escopo.
Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma organização do ramo da construção civil, qual seria o escopo dessa organização? Se ela trabalha desde o início, desde um projeto, então seria projeto, desenvolvimento, implementação ou gerenciamento de obras, aí pode dizer os tipos de obras que você executa, os endereços que vocês têm, base, né? Tipo, colocar a base central, colocar lá, né, as bases operacionais e tal, e você está fazendo o quê? Montando o teu escopo, né? Tipo, do que se trata isso? É uma indústria de bebidas? Então é projeto, desenvolvimento, fabricação, a gente fabrica, e comercialização de bebidas alcoólicas, não alcoólicas, né? Segmento tal, que tipo de bebidas, né? E aí você está apresentando a tua organização, esse é o escopo que você está montando um sistema de gestão de saúde e segurança nessa estrutura. Esse é o 4.3, tá? Então, ao determinar o escopo, ele dá algumas regrinhas aqui. A organização deve considerar as questões internas e externas referidas no 4.1, que é o teu contexto, ou seja, no seu contexto você monta lá a tua estrutura. Levar em consideração os requisitos do 4.2, que são as partes interessadas envolvidas com esse sistema, que ajuda muito na definição do escopo. E levar em consideração as atividades planejadas e realizadas relacionadas ao trabalho, ou seja, quais são as atividades que a tua organização realiza. Ela fabrica, ela produz, ela comercializa, ela importa, exporta, enfim, para você montar uma estrutura, né? Aí você já está delineando o escopo do sistema de gestão da tua organização. O sistema de gestão de saúde e segurança deve incluir atividades, produtos e serviços sob o controle da organização que possam impactar o desempenho de saúde e segurança. Então, por que é importante você montar essa estrutura? Porque, na sequência, você vai mapear processos para você saber onde o seu sistema de gestão de saúde e segurança deve atingir. Tá? E, por fim, ele pede, esse escopo tem que ter uma informação documentada, ou seja, registra, documente isso, tá? Coloque isso, pode ser um documento chamado escopo, pode ser dentro de um manual, você vai ter um item lá chamado escopo, e aí você tem a identificação do escopo. Para as empresas que são certificadas, o escopo já aparece no próprio certificado, né? Quando você abre o certificado, você vê o escopo da organização, né? Voltado para o sistema de gestão. E documenta de alguma maneira, para mostrar que você realizou esse processo, executou esse processo, né? E tem a figurinha aqui para a gente não esquecer de tudo que a gente falou. Ao determinar o escopo, considere o 4.1, as questões internas e externas, o 4.2, as partes interessadas, e considere os produtos e serviços da tua organização também. Tá? E fechando aqui esse capítulo, a gente aborda o 4.4, que trata de sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. Tá? Então, aqui agora você vai montar a estrutura do sistema de gestão de saúde e segurança. A organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão de saúde e segurança, incluindo os processos necessários e suas interações de acordo com os requisitos deste documento. Agora você está montando a tua estrutura, você vai começar a organizar a tua casa, que aí você já sabe quais são as questões, você já sabe quem são as partes interessadas, já desenhou o escopo, e agora você vai organizar a tua casa, definir quais são seus processos, e até a figurinha que vocês estão vendo aqui no slide é do velho e famoso diagrama de tartaruga, né, que é um dos métodos que você pode estabelecer para desenhar os processos da organização, onde você identifica todos os processos. E, gente, dentro da literatura existem 3 tipos de processos. Os processos gerenciais, né, que são processos que dão base, né, para gerenciar um sistema, o sistema de gestão de saúde e segurança, a alta direção envolvida, administração. Tá? Você tem os processos relacionados ao cliente, que são os processos, né, para atender a demanda do cliente. Então, tem processo comercial, produção, logística, são os processos aí que dão a direção para o que o cliente almeja, determina. E os processos de suporte, que dão suporte à operação, como recursos humanos, dá suporte à operação, fornecedores, compras, né, dá suporte à operação, manutenção, tecnologia da informação, são processos que dão suporte à operação. E esse exercício de mapeamento é um exercício de mapeamento de todos os processos.
Existe um documento, gente, que muitas organizações usam, chamado macrofluxo do processo. É você identificar os processos de uma forma macro. Você enxerga uma empresa todinha num macrofluxo, né? E aí você vê lá os movimentos de entrada, saída, quem começa, quem termina, para onde é direcionado, né? O cliente vem com uma demanda, essa demanda vai para onde, o que acontece depois, e a fabricação, e a produção, onde entra e tal. Enfim, é bem interessante. Mas é montar, é desenhar os processos, identificar os processos, fazer mapeamento, agora estou falando de mapeamento de processos, e aí existem várias metodologias que você pode adotar, desde as mais conhecidas até as metodologias próprias, né? Você pode usar um CIPOC, você pode usar o diagrama da tartaruga, você pode mapear os processos por sistemas eletrônicos, software de gestão, né, direcionado para isso, pode usar o project, pode usar, né, a estrutura que você achar que for conveniente para você. Mas desenhe seus processos. Faça fluxogramas também, tem os fluxogramas, né? Você monta o fluxo do teu processo lá, entradas, saídas, interações, quem interage com quem é responsável por cada processo, tá? Muitas vezes, quando me ligam para perguntar assim, Bianca, a gente quer montar um sistema de saúde e segurança ou de qualidade de qualquer sistema, por onde a gente começa? Eu costumo dizer, né, arrumando a casa. Primeiro define o contexto que você está inserido, 4.1, quem são as partes interessadas, né, desenha o escopo do sistema de gestão e organiza a casa, né? Organiza seus processos, faça um mapeamento e o fluxo de interação desses processos, tá? Implementação da norma ISO 45001, como um todo, atende a cláusula consequentemente. Então, assim, realmente é super importante que você mapeie esses processos, até para você ter possibilidades de acessar os outros requisitos que a gente vai falar nos outros capítulos, como levantamento de perigos e riscos, identificação de riscos e oportunidades, dentre outros requisitos. É isso. Bom, aí vocês vão fazer um exercício agora, tá, de retenção de conhecimento do capítulo 2, onde a gente falou de toda a cláusula 4, tá? Então vai ter um exercício aí, vocês vão acessar esse exercício, vão identificar contexto, partes interessadas, desenhar um escopo aí, mapear os processos da tua organização.